Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma webinar, a sexta edição. Agradecemos a todos vocês que participam e toda a equipe do Enconsad para promover esse grande evento, aos nossos parceiros, apoiadores, palestrantes que nos ajudaram a promover informação, conteúdo e experiência sobre a atenção domiciliar no nosso país. Buscamos contribuir com a melhor forma possível para o setor com o processo de deshospitalização e com a continuidade de cuidados, além de apresentar os principais temas de nossa área com o objetivo de aproximar todos os profissionais, empresas, autoridades e instituições da categoria. Nossa missão é atuar pela evolução do segmento, pela profissionalização e por melhores oportunidades para todos. Então vamos aproveitar juntos nesse momento e que logo estaremos juntos, com certeza, é o que todos nós desejamos, reunido presencialmente para compartilhar tudo que nós vivemos dentro dessas webinars e todo esse tempo. O tema de hoje é a atenção domiciliar da telemedicina, otimização das ações para o enfrentamento da epidemia do Covid-19. Será coordenado pela a nossa convidada especial, doutora Ana Maria Malik, e que fará a introdução ao tema e conduzirá o debate aos nossos convidados, Rui Pires, André Minquilo, Paula Andréa Pereira e Yuri Fiorati. Quero agradecer aos nossos apoiadores institucionais, o Ministério da Saúde, a Feira Hospitalar e a Abrasfit, Sobenf, Fenafísio, FBH, UNA, Viva Comunicação. Nosso agradecimento especial aos nossos parceiros que estão ajudando a contribuir e construir essa jornada especial. O InCare Group, Pillbox, a Premium Care, a Nestlé, Qualivida, Home Care Vidas. E nesse nosso parceiro de mídia, a Health by Conexão Home Care. Agradeço imensamente a doutora Cristina Ribeiro, coordenadora científica, que nos proporcionou temas importantes para as nossas edições de webinar, segmento dos serviços de deshospitalização. Vamos conhecer agora os nossos parceiros e, em seguida, a professora e doutora Ana Maria Malik, que conduzirá a nossa programação de hoje. Muito obrigado, todos sejam muito bem-vindos e aproveitem mais esse tema importante para o segmento. A Vidas Home Care foi fundada em 2005 na cidade de São Paulo. Hoje é uma das empresas mais reconhecidas no segmento, com unidades em Salvador, Belo Horizonte, Santos e Campinas. Mantém contratos com mais de 50 operadoras de saúde e realiza mais de 45 mil atendimentos por mês. Estamos expandindo o nosso trabalho para outras regiões do país, sempre focados na qualidade, capilaridade do atendimento e agilidade. A Vidas Home Care integra o Grupo Vidas, formado atualmente pelas unidades de Home Care, pela Azul Emergências Médicas e pelo COAT, Centro Oncológico Alto do Tietê. O Home Care promove, quando recomendado com ética, segurança e transparência, qualidade, humanização e conforto. Essa modalidade não é mais uma alternativa de serviços, e sim uma realidade presente na vida e na saúde de todos nós. Vidas Home Care. Pode contar com a gente. There is a place where lives, smiles, and times are ahead. Where scientific research meets human insight. Where beyond drugs, there is nutritional therapy. Where the medical landscape is changing. Because we are changing it. Where we look, we listen, and we act. And where food has always been our first medicine. Where we work together and bring people together in a passionate pursuit to challenge the status quo. Where we challenge the way we treat health conditions and challenge the ways of living with them. Where the quality of a life is as important as staying alive. Not where it is a matter of life and death, but where it is a matter of life. It is here where nutrition becomes therapy.
Boa tarde. É com muito prazer que eu aceitei o convite para participar desse webinar chamado Atenção Domiciliar e Telemedicina, a otimização de ações para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Meu nome é Ana Maria Malik, e eu tenho trabalhado faz algum tempo tanto com a ideia da assistência domiciliar, quanto com a de telemedicina. Então, para mim, é um enorme prazer ouvir e discutir como as coisas estão acontecendo nesse 2020, nesse 2020 tão diferente do que a gente está acostumado a ver. Uma coisa que me chama muito a atenção é que as pessoas ainda mostrem algum tipo de desconforto com o assunto da telemedicina. Afinal de contas, a nossa vida virou online, a nossa vida virou tele. Então, querer negar, querer tapar o sol com a peneira, sempre tem gente querendo fazer isso. Mas a realidade é essa. Eu tenho dito, já faz uns bons 5 anos, que eu tenho tentado lembrar as pessoas em alguns eventos aos quais eu vou, que o século XXI chegou. Eu acho que com a pandemia, o século XXI acabou chegando muito mais depressa. Então, a lógica aqui, o funcionamento do nosso webinar vai ser, cada um dos nossos convidados vai falar alguma coisa em torno de 5 minutos introdutórios, e depois nós vamos fazer perguntas nós mesmos, e, eventualmente, vocês vão mandar perguntas para nós, o que seria ainda mais útil para todo mundo, eu imagino. Então, eu vou começar, ladies first, né, com a doutora Paula Andréa Pereira, que é fundadora e CEO da Pioneer. Ela é graduada em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica Luísa de Marilac. Ela fez pós-graduação em administração hospitalar pela Escola de Saúde da Marinha, aperfeiçoamento em especialização na assistência de pacientes portadores de HIV pela Fundação Oswaldo Cruz, tem um MBA em gestão em saúde pela FGV, e parceiros de excelência da Fundação Dom Cabral, e ainda participa do programa Winning Women da EY. Então, com esse currículo e com a característica de ser, no fundo, além de uma empreendedora, uma enfermeira, a gente gostaria de ouvir muito o que a doutora Paula tem para nos contar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Cláudia pelo convite e pela iniciativa, né? Agradecer a todos os participantes, doutora Ana, que vai nos conduzir, e passar um pouco da nossa experiência, né, enquanto empresa de atendimento de saúde domiciliar, e o que a telemedicina trouxe para a gente. Ela trouxe uma proximidade, quer dizer, uma empresa, nós já estamos no ramo há 28 anos, e de repente nos vemos aí tendo que conviver com toda essa dinâmica de pandemia, como é, o que entra, o que não entra. Então, acabou que nós usamos muito a telemedicina, o teleatendimento, como um facilitador e uma aproximação entre o paciente, a família e toda a equipe multidisciplinar da empresa. Então, todo o processo da gente de deshospitalização, de explicação para a família do como é aquele momento, a gente tem feito via teleatendimento, e estamos tendo um resultado muito importante, onde a gente explica para as famílias como é que a gente chama de projeto boas-vindas, como vai ser o atendimento. Então, nós estamos aí com uma resposta bem positiva, né? E deixar bem claro, assim, o que essa legislação está propondo a gente, né, que é a autorização para se fazer esses atendimentos enquanto nós estamos na pandemia, mas o que a gente vai conseguir usar isso depois, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a equipe. E a gente está tendo uma aproximação muito grande, não só
com a família, com o paciente, mas com todo o restante da equipe multidisciplinar, onde a gente consegue fazer reuniões, entender mais aquele colaborador que está à distância. Então, isso para a gente tem sido um facilitador neste momento que a gente pode dizer assim, né? O que a gente vai tirar de bom desse momento? Eu tenho certeza que para o nosso ramo de atendimento domiciliar, de atenção domiciliar, isso vai ser um marco, né? Essa aproximação. Desde que eu fundei a empresa, eu sempre fiz um paralelo com o hospital. Só que no hospital você tem tudo perto. Já no atendimento domiciliar, não. O abrir a porta do quarto do paciente, para a gente, isso aí se traduz em alguns quilômetros, né, de distância. E o teleatendimento vai nos causar o quê? Essa aproximação. Então, quando você liga, que você consegue ver o profissional que está lá, aquela família, você conseguir orientar o que vai ser, porque é uma expectativa, quantos profissionais que chegam, como vai ser, qual vai ser a rotina, quem vai trocar. Então, isso para a gente, o teleatendimento está ajudando, está sendo um excelente veículo. Então, muito obrigada, doutora Paula, e eu queria aproveitar, assim, essa história das boas-vindas a que a senhora se referiu, me chama muito a atenção, porque é o assunto da máquina, né? O computador é uma máquina, tem gente que está ficando absolutamente pirada de conversar basicamente com a máquina, e a gente esquece da questão do cuidado mesmo, do relacionamento entre as pessoas. Então, acho que uma outra chamada para o nosso webinar aqui é o fato de que nós estamos discutindo isso em equipe multiprofissional. Então, eu vou agora apresentar o doutor Rui Pires, que é um fisioterapeuta, ele é especialista na área de pneumologia pela Unifesp, médico e doutor em Ciências da Saúde pela Medicina, da Faculdade de Medicina da USP, e ele é especialista, ele é o responsável pela parte de ventilação da ResMed Latinoamérica. Então, eu queria ouvir um pouco como, na fisioterapia, esse assunto está sendo elaborado ou trabalhado hoje. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença e o convite da Cláudia, pela organização da Enconsad. Queria agradecer a presença de todos que estão assistindo essa palestra e a atenção de vocês, e a doutora Ana aí pela moderação do grupo, bem como os demais colegas, né? Acho que ninguém discorda que dentro desse contexto de Covid, existiu uma aceleração do processo do tele, né? Então, a doutora Ana estava comentando agora há pouco das telecoisas, né? E aí, dentro disso, você encaixa a telemedicina. É importante a gente entender que a telemedicina ela engloba vários aspectos, né, como telemonitoramento, telediagnóstico, a teleassistência, a teleconsulta, a teleinterconsulta. Então, são vários termos que acabam sendo abordados, e é interessante que a gente não tem dúvida de trocar o celular, a gente não tem dúvida de comentar sobre uma casa inteligente, né? Então, a Alexia, o carro inteligente, onde você já está totalmente o seu carro com a sua casa e a geladeira, etc., de casa inteligente e a internet das coisas. E aí, quando a gente traz esse conceito de tele ou de conectividade para a saúde, a gente gera uma resistência em primeiro ponto, né? Então, a impressão que passa, às vezes, é que quando o assunto é sério, e nada pode ser mais sério do que a nossa própria saúde, né, a gente tende a seguir o modelo clássico e tradicional. E eu acho que o Covid, ele trouxe como essa quebra de paradigma que, bom, não dá presencial, nós vamos fazer como? E aí a gente começa a entender que a telemedicina, ela é a medicina, seja você médico, fisioterapeuta, enfermeiro ou clínico em geral, a sua responsabilidade é a mesma. Então, se você não tem
aonde estar presente com o paciente, quais são alternativas que você tem. E eu acho que a gente começou a descobrir esses aplicativos, a gente começou a descobrir toda essa tecnologia que está facilitando e criando um caminho, permeando um caminho para que a gente possa fazer a medicina de excelência. Né, seja ela presencial, e aí também ninguém questiona a importância do contato, né, do afeto, de você estar junto, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o sistema de saúde está saturado, seja ele público ou privado, existe uma questão de análise de custo, né, e a saúde, quem tem dúvida que essa tecnologia, seja presencial ou seja, ela acaba custando, né? Então, quando você medindo um pouco os parâmetros ou os pontos dessa telemedicina, se a gente focar, por exemplo, no que eu tenho mais experiência, que é o telemonitoramento, o que a gente vê é que você pode ter o acesso à informação de maneira confiável, maneira mais fácil, né? Então, a gente já sabe que alguns equipamentos, ou seja o ventilador mecânico, ou algumas home cares, elas já trabalham com esse conceito de telemonitoramento. Então, você tem o acesso ao dado mais rápido, ele é um acesso que ele é fidedigno, né? Então, você é confiável, e você consegue tanto ter uma clínica melhor, como você ter uma gestão do seu paciente melhor. Eu acho que as pessoas não podem entender a telemedicina como um competidor da medicina padrão. Eu acho que ela tem que ser uma opção e um complemento para a medicina padrão, né? Então, se hoje a gente está falando de diagnósticos, de sistemas de diagnóstico de mínimo contato, né? Então, que opções eu tenho onde eu posso trazer uma solução de contato mínimo para o paciente? Então, eu comento que algumas home cares, elas estão fazendo, hoje, algumas home cares de São Paulo que a gente conhece, elas estão fazendo oximetria noturna nos pacientes. Então, você leva um oxímetro, você analisa os dados, você analisa o quanto esse paciente consegue, ou ele fica desaturando, e você consegue fazer pelo menos um screening, um tratamento inicial com esse paciente, dependendo do que foi identificado, e você consegue tratar o paciente, né? Então, e obviamente, a hora que ele está liberado para o exame, que é o gold standard, você consegue tratar esse paciente, você consegue reafirmar esse diagnóstico que você fez no screening, né? E, por outro lado, quando você pensa em obtenção de dados, eu acho que meu tempo está acabando, e só pensando na obtenção dos dados, se você tem uma plataforma onde você consegue disponibilizar esses dados para todos os stakeholders, né? Então, se eu tenho acesso ao dado, seja a operadora, seja o CMCare que está gerenciando, você consegue ter, então, uma gestão complementar desse paciente, que eu não tenho dúvida que vai trazer benefício e vai continuar depois da pandemia. Muito obrigada. Eu acho que a sua apresentação trouxe mais alguns pontos que vão amarrar um pouco a nossa visão. Então, a gente, por exemplo, está discutindo assistência domiciliar, atenção domiciliar, e isso está dentro de um contexto da transição de cuidados, né? E toda a narrativa da transição de cuidados é oferecer o cuidado certo, no local certo, no momento certo, para o paciente certo. Então, a coisa mais importante que a gente tem que considerar é como chegar nesta coisa do certo. Então, me chamou muito a atenção o detalhe que o senhor contou agora, que é o do oxímetro, porque, por exemplo, um dos legados que esta pandemia vai nos deixar é que muita gente hoje, muito paciente, muita pessoa sob cuidado, já está conseguindo controlar a sua saúde, o seu estado atual, mediante a utilização do oxímetro. Quer dizer, o oxímetro parou de ser uma coisa exclusivamente de uso hospitalar. Isso é, de novo, século XXI. Então,
Eu queria aproveitar agora e convidar o Dr. Yuri Fiorati, espero ter falado o nome certo, ele também é fisioterapeuta pelo São Camilo, e ele é especialista em músculo-esquelética pela Santa Casa. Ele é um doutorando e me chamou a atenção no currículo dele o fato dele ser membro do Centro para os Cuidados da Dor, né, for Pain Health. A medicina da dor é uma coisa tão importante hoje em dia, que a dor até virou um novo sinal vital nos últimos 20 anos. Então, por favor, Dorinha. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Queria agradecer também a toda a comissão pelo convite de participar com vocês, parabenizar também pelo evento, né, a organização do evento, e de trazer essa discussão, que eu acho que é uma discussão extremamente atual, e eu costumo, com as pessoas que estudam essa parte de telemedicina, de telesaúde, com a gente lá no grupo, falar que a gente não está falando, a gente não está observando algo que vai acontecer no futuro, né? A gente não está comentando sobre o futuro, a gente está comentando sobre o presente, onde a gente demorou um pouquinho para entender que o futuro chegou, como a Ana falou bem, né, o século XXI, e dentro dessa perspectiva a gente precisa propor o que a gente consegue observar de atualidades, tanto para entender as necessidades do nosso mundo, da saúde do nosso mundo, né, tanto quanto entender também o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo de errado, e o que a gente vai propor para que os problemas que a gente encontra, eles sejam modificados, né, ou solucionados daqui para frente. Eu venho dessa linha, né, o Center for Pain, ele é um movimento que surgiu na Austrália, né, então, pela comunicação do nosso orientador, o Bruno Sargiotto, esse movimento, esse grupo de pesquisas, ele vem para o Brasil, e nós somos um grupo de pesquisas que estuda exclusivamente as questões de tecnologias em saúde, né, aplicação das tecnologias em saúde, letramento dos pacientes, né, então letramento digital, letramento em saúde, e ciência da implementação. Eu acho que é um ponto especialmente importante para a gente conduzir, já que a gente está querendo trazer tudo que a gente encontra dentro da ciência, dentro desses processos de pesquisa, desses processos de entendimento do que está acontecendo, para aplicação na nossa realidade, né, dentro das condutas que a gente tem, com todos esses fatores que já foram explorados, né, dentro do monitoramento, do diagnóstico, do acompanhamento, e principalmente falando da nossa linha principal, né, de pesquisa na telereabilitação, né, trazer esses desfechos, a modificação desses desfechos para pacientes musculoesqueléticos e pacientes que tenham dores crônicas, né. Eu gosto sempre de dizer e de justificar que hoje a dor crônica, alguns estudam para a gente de uma perspectiva, a gente está tratando aí por dores crônicas 1/3 da população global, né? E que as dores crônicas musculoesqueléticas, se a gente for pegar exclusivamente a dor lombar, é a primeira colocada nesse ranking que eu vou falar para vocês. A dor crônica musculoesquelética é a principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo. Então, esses números eles aumentaram de 1990 até 2016, quando vem esse levantamento, e a gente precisa entender o que a gente está fazendo, entre aspas, de errado, que a gente não está conseguindo diminuir esses números. E eu acho que a proposta da telemedicina, da telesaúde, do cuidado ampliado, do acesso da população a todos os nossos serviços de saúde, ela é a discussão principal para a gente conseguir solucionar esse problema de crescimento desse número de pessoas que lidam com dores crônicas, né? Eu falo bastante sobre dores crônicas, porque é a minha linha de pesquisa, mas se a gente for pegar todas as condições crônicas de saúde, esse número ele é especialmente, ele tem uma magnitude especialmente maior, né? Então, enquanto uma proposta do que a gente pode fazer para oferecer serviços e para que se volte para o engrandecimento das nossas profissões, tem uma gama, um número muito grande de possibilidades de encontrar o que a gente está querendo, e enquanto saúde pública, enquanto sistema, enquanto
economia dos países de uma maneira geral, a gente pensa o quanto a gente vai encontrar da impactação das consequências desse nosso atendimento mais acessível, mais democrático, traduzindo para uma esfera mais global, né, para uma esfera maior. Então, acho bem importante a gente trazer essa discussão, trazer a discussão de que chegar nos pacientes, acessar os pacientes, também é humanizar, por mais que a gente tenha a diminuição do contato, né, que foi falado, porque humanizar nada mais é do que você oferecer, né, um cuidado, do que você oferecer uma informação, do que você ensinar. E eu acho que a telemedicina, a telesaúde e a telereabilitação, se é que eu posso dividir dessa forma, elas são essenciais nesses processos que a gente vem observando. Então, muito obrigada. Eu tenho a impressão de que aí se levantou mais um assunto fundamental, que é, tem máquina? Tem, mas a máquina jamais vai substituir o ser humano na prestação de cuidados. Não estou nem falando da necessidade do ser humano no sentido de até ser quem liga ou desliga a máquina, mas foi falado antes do conceito de fidedignidade no monitoramento, por exemplo. A fidedignidade será tão boa ou tão ruim quanto a máquina e quanto quem interpretar o que a máquina diz. E quando a gente está discutindo o assunto de ciência, que é uma das palavras mais usadas, sabe Deus de que maneira hoje em dia, a ciência não pode estar tão distante assim do ser humano. A ciência não pode estar distante de nós como pacientes, não pode estar distante de nós como profissionais de saúde, não pode estar distante de nós como cidadãos. Ela não pode ser uma coisa mística, ela tem que estar próxima de nós e a nosso favor. E por isso eu queria chamar agora o doutor André Minchilo, que é médico, vice-presidente do grupo Ideal Care e ex-diretor do Núcleo de Empresas de Atenção Domiciliar. Ele também vai nos contar o que está acontecendo no ramo das empresas de atenção domiciliar nesse momento. Bom, primeiramente aí agradecer a Cláudia e a doutora Cristina por eu poder estar permitindo que eu esteja participando aí de todo esse movimento do Enconsad. A gente sabe do esforço de ambas para que esses eventos alcancem pessoas e instituições e enobreçam o nosso trabalho no segmento da assistência domiciliar, né? E, obviamente, muito honrado por estar sendo gerenciado nesse evento, né, pela professora doutora Ana e pelos colegas aí, que realmente trazem ideias e conceitos bastante importantes. Eu detesto novela. Então, uma grande transmissora aí de televisão está reprisando novelas antigas. E aí a gente começa a ver hábitos das pessoas de alguns anos atrás, não tão longínquos, mais de 10 anos, né? E, obviamente, a gente observa a questão do uso dos equipamentos celulares, né? Na novela, um liga para o outro a todo instante para falar, para trocar informações. Passado uma década e pouco, eu vejo todas as pessoas, a grande maioria das pessoas, falando, recebendo mensagens, trocando as informações, e, na verdade, eu até fui na telefônica para saber se eu podia mudar o plano, que eu não queria telefone, só mecanismos que pudessem estar utilizando recursos via internet. Então, obviamente, durante tão pouco tempo, nós conseguimos aí a cultura da utilização da tecnologia, ela foi alterando, e as pessoas com essas gerações novas que estão vindo, e mesmo as mais experientes, começam a trabalhar com a ideia, com o conceito e com a facilitação destas ferramentas de uma forma bastante intuitiva, né? Em eventos que nós fomos mostrando estatísticas norte-americanas de aceitabilidade dos 60+, sobre o uso de tecnologia em saúde, né? Com promoções aí, tanto de prevenção como de atendimento, a adesividade é impressionante e crescente nesse país, né? E isto, no Brasil, por questões outras que nós estamos discutindo também há alguns anos, né? Ela foi alcançada ao trabalhar nesta pandemia, e realmente ele antecipou uma discussão sobre o uso de ferramentas
de inteligência, inclusive artificial, de uso da telesaúde, telemedicina e todos os outros recursos, telediagnósticos, enfim, para que nós possamos almear a melhor qualidade na jornada desses nossos pacientes que transitam entre as diversas instituições, que vão desde o hospital, instituições de pequena permanência, e na nossa área da assistência domiciliar, né? Na qual houve sempre uma busca por melhoria de processos e estruturas que possibilitassem uma melhor otimização dos recursos empregados na assistência aos pacientes em regime de home care ou de assistência domiciliar. Então, a tecnologia em saúde, ela perpassa desde a gestão dos processos assistenciais, dos processos administrativos, né? Foi, há alguns anos atrás, prontuários eletrônicos criados especialmente para a área de atendimento domiciliar, o que levou a uma melhor eficiência nos sistemas de gestão e de controles administrativos, de prescrições mais seguras, de planos assistenciais melhores definidos e comunicação entre as equipes. E qual era a nossa angústia mesmo com os prontuários eletrônicos? Era que as informações, elas perpassavam da oficina, do nosso escritório, da nossa sede, para a residência. E a gente precisava fazer um caminho de mão dupla, ou seja, o que era possível fazer para que nós pudéssemos verificar as condições na residência e também transmitir de uma forma eletrônica, de uma forma fácil, para que isso pudesse chegar até a nossa sede, até as nossas enfermeiras que são gerentes dos processos assistenciais, do corpo assistencial multiprofissional, né? Então, algumas ferramentas foram colocadas, e estando aguardando aí duas situações, né? Uma, a própria regulamentação, que já foi tocado aqui, que a gente precisa estar ampliando, porque essas permissões, elas estão, por enquanto, só válidas para este momento do Covid, da pandemia, né? Bem como situações em que a própria indústria e as próprias regulações dos equipamentos necessários para que nós utilizemos as ferramentas de telerecursos, elas também pudessem estar sendo ampliadas. Então, um papel fundamental nisso, a própria Anvisa na regulamentação e capacitação dos equipamentos nas suas origens, para que eles possam ser utilizados em território nacional. Quando a gente trabalha com os recursos de telemedicina ou de telesaúde, a gente tem que observar algumas situações em que vão desde a estrutura disso, né, dos processos que nós tivemos que modificar ao longo da experimentação desses recursos, né, trabalhar com as pessoas, sejam elas as pessoas que estão envolvidas na assistência, os profissionais técnicos, as pessoas que estão na ponta, família, as pessoas que estão na ponta, indústria, fornecedores e financiadores do sistema. Então, tudo isso nos levou a uma experiência bastante enriquecedora e que eu acho que este é um caminho, efetivamente, sem retorno para que a gente progrida e aprofunde essas discussões. Eu acho que, mais uma vez, essa sua última fala, ela traz à baila um assunto que, assim, estamos em agosto de 2020, em agosto de 2020 a gente está vendo que até mesmo os nativos digitais, até mesmo as crianças, estão reclamando muito do excesso de teletudo, né? Tela, telecelular, qualquer coisa. Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, a assistência domiciliar em regime de telemedicina, a minha questão para todos é como a família, como a equipe e como o próprio paciente recebe isso. Eu vou colocar neste momento a operadora fora da equação, porque a discussão com a operadora não é no cuidado, a discussão da operadora na avaliação que foi feita. Esses três stakeholders, né, o paciente, a equipe e o familiar, eles estão no meio da equação. Então, eu queria saber como vocês enxergam isso.
Se quiserem, a gente pode começar pela doutora Paula, ué. Ladies. Eu acho que, como você colocou bem, Ana, como é que está aí funcionando, né, esse trio aí de ação? Eu vejo isso como uma coisa positiva. Na semana que passou, nós fizemos um treinamento, um lançamento de nossa universidade corporativa, que foi uma coisa que a gente viu também que com todo esse mundo tele possibilitou, né? E a gente vê também a possibilidade de conseguir chegar junto daquele profissional que está ali bem próximo do nosso paciente, que é o técnico de enfermagem, né? E um exemplo, treinamento para eles é mais difícil, presencial, porque eles vão estar saindo de um trabalho, enfim, tem vida pessoal, é mais complexo juntar todos, né? E, sem dúvida, o tele vai nos possibilitar isso, já está possibilitando. Então, eu acho que tanto juntar a família, como o Rui colocou bem, essa coisa de você conseguir monitorar o doente à distância, saber a oximetria, saber os parâmetros de uma ventilação mecânica, isso dá ao nosso ramo, enquanto atenção domiciliar, uma maior segurança, né? E uma segurança sem excessos, né? Tendo sempre o cuidado de que não é a transferência de um hospital para casa, e sim com as características que um atendimento domiciliar requer, né? Como o Yuri colocou para a gente, a coisa da dor crônica, enfim. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a tirar, acho que a aproveitar dessa coisa da distância para o nosso ramo de atenção domiciliar, né? Tenho certeza também que o André tem aí uma vasta também experiência em como isso vai facilitar a gente conseguir juntar a equipe em torno do nosso objetivo principal, que é o paciente, e também trazer a família, né? Porque eu acho que esse é um dos nossos desafios, é convidar a família a participar do cuidado. Claro que dentro do lugar que cabe à família, né? Não prescrever, não alterar uma medicação, não dar um remédio que não está prescrito. Então, eu acho que a gente tem muita coisa a ganhar, principalmente para o profissional que está lá próximo do doente, né? Que se ele está com uma dúvida, extravasou uma sonda, então ele vai lá, ele liga e ele vai ter uma enfermeira vendo com ele, enquanto a outra está se deslocando para ir para lá, ou enquanto o médico está indo. Então, isso dá uma segurança para a equipe que está assistindo, para o paciente e para a família, né? Essa é a minha visão. Eu acho que a gente vai sair bem fortalecido desse momento. Eu concordo com a Paula, eu acho que nem as coisas, todos nós estamos numa curva de aprendizado para a utilização dessas ferramentas. E nem tudo são flores, né? Nós notamos, efetivamente, algumas resistências por parte da família, né? Inclusive em relação a custos. Por quê? Porque o acesso à internet em algumas residências é com pré-pago, é uma série de coisas que as famílias, em algumas situações, elas ficam receosas do incremento desse valor. A outra questão que se diferencia de uma forma importante, como a Paula comentou, é que nós não estamos só fazendo uma teleorientação, uma teleconsulta, como um consultório. Nós, efetivamente, estamos, em algumas ocasiões, ensinando procedimentos ou acompanhando procedimentos de maior complexidade, na qual há um profissional na residência e há um profissional na outra ponta dessa comunicação. E esta simbiose, essa interação, ela tem que ser aprendida. Então, a gente começa a verificar, inclusive, que as pessoas que estão lá na residência, tecnicamente sabem fazer o procedimento, mas se atrapalham muitas vezes com ter que mexer com isso, mexer junto com uma teleferramenta, e isto novamente, ele causa alguns embaraços e coloca, ou pode colocar em dúvida a efetividade desses atendimentos. Então, eu acho que nós estamos aprimorando isso, mas, obviamente, ele requer ainda melhoria no treinamento, na cooperação, e no lidar com essas ferramentas que elas são importantes. Né?
Eu acho interessante essa colocação, basicamente, desculpa cortar, mas porque o doutor João falou que... o doutor André, desculpa, falou sobre a educação constante, continuada, e a doutora Paula falou sobre a universidade corporativa. Eu acho que tem os dois lados. Tem que educar para uma nova área de conhecimento, com certeza. A gente não sabia e agora vai ter que aprender. Tem o outro lado, porém, que tem que ver como é que você faz para mudar o relacionamento da pessoa com a máquina, das diferentes pessoas com a máquina. A máquina não pode mandar em nós. Exato, então... Opa, vai lá, Yuri, depois... Eu vou só falar, Rui, para poder pegar o gancho da Ana agora, do que ela falou, de um pouquinho do que a gente faz, né, de trazer um pouquinho dessa perspectiva mais acadêmica sobre todas essas visões do paciente em cima do atendimento, né, domiciliar através da telemedicina e tudo mais. E até interessante que o doutor André falou na primeira parte, né, na primeira fala dele, sobre a aceitabilidade, adesão e tudo mais. São desfechos que hoje, para a academia, estão muito fortes, né, quando a gente fala de ciência da implementação, para você poder fazer modificações e adequação do que você está testando, da sua intervenção, até chegar realmente de uma maneira muito mais assertiva para a população de uma maneira geral. Mas se a gente for pensar, esses conceitos de aceitação, adesão, de viabilidade, usabilidade de sistemas, para a saúde ainda são muito novos, e é incrível isso, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, de iniciativas, serviços, empresas, a gente já vê esse tipo de desfecho para uma determinada pesquisa há muito tempo, né? E a gente está trazendo isso de volta para o pragmatismo da pesquisa, que é também observar, lógico, os efeitos, né? Então, efeitos mais concretos, mais fechados de uma pesquisa clínica, mas trazer essa visão, né, de pacientes, de toda uma rede de comunicação, de uma rede de saúde que envolve também essa parte de pacientes, de parentes, né, familiares, amigos, o sistema todo políticos, né, e políticas públicas, digamos assim. Então, isso é bem interessante, que o que vem sendo observado é que estratégias que são assuras para você conseguir integrar tudo isso que você quer, dos familiares, do seu cuidado com a orientalização desse paciente na telemedicina, são práticas voltadas realmente para você criar uma rede de comunicação. Então, a gente está na era das redes sociais. Quando você querer atender o cliente naquele determinado momento, dar uma informação reta e não cuidar que ele vai ver em relação àqueles mesmos assuntos nas redes sociais, no Google, informações direcionadas para aquilo. Então, estratégias bem você criar essa comunidade, é você colocar os pacientes num senso de comunidade, desculpem, e que a família, nesse sentido, ela também tem que estar inserida, ela também tem que se sentir parte desse processo, ela tem que se sentir parte dessa estrutura, dessa comunidade, né? Então, é muito interessante, um exemplo rápido de coisas que a gente vê. Quando você propõe, por exemplo, um site ou uma intervenção através de um mecanismo offline, digamos assim, né, de um mecanismo assíncrono, não offline, desculpa, assíncrono, que o familiar também tem acesso àquelas informações, e em determinado momento você possa conversar com o familiar para dar as informações direcionadas, né, e aí você permitir que ele tenha uma responsabilização sobre aquilo que o paciente precisa fazer, mas não permitir uma responsabilidade demais, né, a ponto dele achar que é completamente independente de qualquer serviço. Então, eu acho que na cabeça, e vou falar para os fisioterapeutas, é o que a gente vem encontrando maior dificuldade, maior
uma negação a isso, você colocar na cabeça de quem a vida inteira sendo ensinado que precisa do cuidado, que precisa do toque, que precisa estar sempre perto, de que a independência também é um cuidado, é você mostrar o caminho e você seguir de uma certa forma à distância, mas dando o direcionamento que os familiares, os pacientes precisam. Rui? Eu vou, só para também não soltar aí aos colegas, eu acho que a tecnologia que é disponível hoje, ela já está suficiente. Acho que a questão, o doutor Mitilho falou bem isso, em relação ao acesso, o Yuri e Paula também. E quando eu falo acesso, não é só o sinal do Wi-Fi ou do 3G ou etc. Quando eu falo em acesso, eu estou falando de disponibilidade. Então, se você for pensar no do público, como que você divide e você dá acesso a essas pessoas, e eu acho que o foco hoje tem que ser muito mais em você ter plataformas amigáveis de gerenciamento e controle. Né? Então, não adianta, como a doutora Ana também já comentou, não adianta você ter o dado e você não ter ninguém para interpretar o dado, ou você não tem ninguém que sabe ligar o aparelho. Né? Então, a gente entende, a nossa população é extremamente carente nisso, então acho que o foco é você usar toda que tem hoje para plataformas mais amigáveis, né, e o compartilhamento mais inteligente de dados. Só um dado interessante que a gente está fazendo um estudo em casa de Uberlândia, né, dentro dos pacientes da atenção domiciliar. Os pacientes hoje estão todos sendo telemonitorados, pacientes sem ventilação mecânica, e no nosso estudo piloto, a gente viu, e uma parte desse projeto já foi apresentado ano passado no Congresso Europeu, primeiro, que os pacientes, então, pensando do ponto de vista do paciente, ele se sente mais seguro de saber que ele está sendo acompanhado, né? Então, para o Melhor em Casa, os pacientes que estavam sendo acompanhados remotamente, talvez pela própria dificuldade que eles têm, né? Então, se você pegar o sistema de saúde público, a dificuldade da visita e de todo o processo e da burocracia que as pessoas sabem, o fato dele saber que ele está sendo acompanhado remotamente, para ele trouxe uma segurança maior. Então, acho que cada situação é um caso, né? E dentro, se a gente for comparar o paciente do mercado público e do mercado privado, ele é diferente, né? Os cuidados são diferentes, o próprio interesse, a perspectiva, a visão que ele tem é diferente. Mas se você tem uma pessoa por trás disso e um serviço por trás disso que gerencia esse paciente, normalmente ele se sente mais confortável com isso. Interessante, né? Obrigada. Muitos e muitos anos atrás, quando eu comecei a olhar para o que era assistência domiciliar, eu tenho a impressão de que alguns de vocês não eram nascidos ainda, mas eu ouvi uma definição de um dono de empresa dessa área, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, e que infelizmente já não está entre nós, mas de que, no fundo, assistência domiciliar, atenção domiciliar, era basicamente uma operação de logística, que tinha a ver com fazer o que tinha que estar, quem e o que tinha que estar no lugar certo, na hora em que tinha que estar. Eu achei essa uma definição muito interessante, muito inteligente. E hoje, a rigor, em alguns casos, a máquina pode substituir alguns desses passos, ou pelo contrário, em vez de substituir, ela pode otimizar alguns desses passos. Só que uma das questões que se discute também desde o começo dos tempos é se a atenção domiciliar é melhor e mais barata do que a atenção em serviços, em outros tipos de serviço de saúde. Antigamente, a única questão era se era melhor e mais barato do que em hospital. Hoje em dia, ainda bem, já se conhece outros tipos de serviço. Só que a minha preocupação, principalmente agora que estávamos discutindo questões mais acadêmicas, questões de pesquisa, é assim, como é que a gente vai conseguir evidenciar o que é melhor e o que é mais barato? Quer dizer, o que na verdade, é comparável
entre os processos de assistência domiciliar, entre os processos de atenção domiciliar que estão acontecendo? Bom, já fiquei mal acostumada, como vocês dizem, sempre as mulheres conversam, eu já estou mal acostumada. O que eu identifico, Ana, é que há momentos, né? Então, um exemplo, desde a nossa certificação lá em 2008, que nós somos certificados em gerenciamento de saúde. Então, eu acredito muito que para cada momento, para cada estado, daquele paciente, daquele doente crônico, você vai ter uma forma, uma modalidade de atendimento mais indicada para ele, né? E que as ações, elas são, podem ser até concomitantes, né? Porque muita coisa você não vai ter um resultado. Quem sou eu para falar de fisioterapia, tendo aqui dois colegas participantes fisioterapeutas, né? Acho que alguma coisa você não pode fazer no domicílio, é mais importante que você consiga realmente deslocar esse paciente para um uso de um atendimento mais específico, né? Não só no domicílio. Então, eu acredito que são momentos e que a equipe multidisciplinar ela tem que estar muito bem tratada para isso, para entender quando é o momento do hospital, quando é o momento de uma atenção em casa, quando é o momento de uma outra atenção onde ele vai procurar uma rede credenciada para poder fazer o atendimento. Então, acho que hoje o grande desafio, e acho que a telemedicina também está aí para ajudar, para propiciar ainda mais a comunicação entre esses membros da equipe multidisciplinar, para a gente poder eleger, sim, para o paciente qual é o melhor momento para ele, né? Será que para esse paciente sair e ele ir a uma clínica, um consultório, nesse momento, a busca da vida para ele, né? O convívio em sociedade não é o melhor para ele? Então, eu acho que realmente o que hoje a gente precisa muito é que o profissional de saúde tenha essa visão. Até que ponto o que está sendo oferecido ao paciente é o melhor para ele, né? Então, hoje a gente tem a facilidade de conseguir colocar as pessoas em comum, né? Vai conversar, qual é o médico? O médico é o especialista? Ele é um neurologista? O que o fisioterapeuta está achando? Então, colocar, igual nós estamos aqui conversando, sessões clínicas virtuais, isso eu acho que é um ganho, assim, né, que é impossível de ser mensurado. Porque uma coisa é um profissional fazer um relatório, dar um parecer. Outra coisa é quando a gente consegue sentar aqui e colocar, olha, eu acho isso do meu paciente, eu acho aquilo. Então, eu acho que são ganhos para o paciente escolher qual é a melhor modalidade para aquele momento. Nossa, achei essa sua colocação... Pois não, por favor. Não, pode, por favor. Não, eu só ia dizer que eu achei essa colocação excelente, porque assim, ela tira o foco da questão só da assistência, quer dizer, do telealcance, como um mecanismo eficaz de comunicação. Quem estuda segurança sabe que o grande problema, um dos grandes predisponentes a fazer com que ocorram eventos adversos é a comunicação mal feita. Então, este ganho que a doutora Paula levantou me parece um takeaway importante para a sessão de hoje. Desculpa. Não, sem dúvida, professora. Eu acho que sim, o que a Paula falou foi muito importante, mas eu queria também colocar que dentro da assistência domiciliar, nós temos os diferentes planos assistenciais, né, e os programas assistenciais distintos elegíveis para cada perfil de paciente. Eu acho que com essas questões de ferramental, com a telemedicina, teleorientação, a interconsulta, para quem trabalha em assistência domiciliar, sabe que algumas vezes você precisa de um especialista diferente do que aqueles que estão indo visitar o paciente. E isso, obviamente, tem implicações operacionais e de custeio muito diferentes. Com consultas, com interconsultas, a gente pode sim contar com a colaboração e otimização dos recursos com especialidades distintas
que estão em diferentes pontos aí do país e que possam aí nos ajudar a elaborar a melhor conduta a ser adotada. Mas a telemedicina, a teleorientação, nos programas de gerenciamento de pacientes com doenças crônicas, ele é um forte aliado para que alcance uma adesividade, que é um grande nó dentro desses programas, muito mais interessante. O que a gente tem que levar na outra ponta em consideração, e que são questões para que nós possamos aprimorar e verificar, é que as diferentes operadoras na questão da medicina privada, elas trabalham com diferentes plataformas. E quando nós estamos falando na jornada do paciente, nos cuidados, segurança do paciente, transição de cuidados, como que nós possamos tirar melhor vantagem da condensação dessas informações assistenciais para que elas também transitem entre os diferentes nichos e ecossistemas de atendimento, para que, no final, os custos possam ser melhores estudados. E para trabalhar e fazer trabalhos em relação a custeio, nós temos, obviamente, que ter as planilhas nas diferentes pontas, de quem está executando o serviço, né, com seus custos, e de quem está fornecendo o pagamento, financiando o pagamento, e que algumas vezes a gente tenta fazer isso para que nós possamos estipular a melhor otimização dos recursos, e a gente encontra algum grau de resistência para que isso se concretize. Mas sim, obviamente, eu acho que a telemedicina, a telesaúde, ela vai nos ajudar, inclusive, num grande dilema e desafio que nós temos, que é quando os pacientes possam ter alta, minimizando os recursos assistenciais lá envolvidos, e que vão ter apoios continuados através de uma telecomunicação, uma teleorientação nos diferentes especialidades assistenciais. E o senhor levantou um outro assunto que a gente sempre esquece, ou prefere não discutir, pelo menos do ponto de vista onde eu estou, que é como é que se vai remunerar a telemedicina. Como é que se vai pagar um teleatendimento, seja uma teleconsulta, seja por isto aqui, né? Isto aqui é um celular, seja um tratamento de reabilitação, seja o que seja, porque as pessoas não têm clareza do que é que se classifica no quê. E eu acho que essa discussão, talvez, posso estar errada, mas eu acho que na enfermagem e na medicina, por mais atrasada que essa discussão esteja, ela ainda está um pouco mais avançada do que na área de fisioterapia / reabilitação. Eu queria ouvir dos nossos dois fisioterapeutas o que eles sabem a respeito. Vou iniciar, né, para a gente seguir a linha, doutor Rui, pode... Falando um pouquinho sobre como verificar esses custos, né, doutora Ana, eu acho que dentro dos projetos que a gente pesquisa, né, eu não quero parecer repetitivo, mas eu acho extremamente importante falar isso. E dentro dos processos de implementação de alguma coisa, é extremamente necessário que a gente tenha algo relacionado a custo. Tá? Não ficar testando diversas intervenções de acordo com o que a gente sabe, né? Testando coisas se não forem realmente implementáveis do ponto de vista para o paciente e do ponto de vista de saúde, seja ele privado ou público. Então, vai ser uma exigência de pesquisa das propostas de estudos que tenham a testar as intervenções de telereabilitação, de telesaúde, de uma maneira geral, que esse argumento do custo da custo-benefício, né, custo-benefício, seja lá qual for a outra análise de custos que você for fazer, para servir de base para você poder implementar isso mais para frente, né, para você poder colocar isso dentro de um sistema. Eu acho isso essencial. Dentro dessa proposta, vocês estão escutando? Sim. Desculpa. Dentro dessa proposta, fazer a diferenciação do que é custo individual do paciente, seja ele por relações, desfechos, né? Então, eu falo de dor. O custo para esse paciente, ele vai estar relacionado no quanto eu diminuo a dor dele, sem mudar os outros custos que ele teria fazendo um tratamento na clínica. Então, isso é interessante.
Se eu vejo que eu tenho uma continuidade desses valores, ou seja, pelo menos eu não encontro diferença, consigo pensar numa outra perspectiva, que é uma perspectiva já social. Esse paciente ele não vai usar o transporte público, ter gasto com os transportes. Indo um pouco mais distante, ele tem um risco diminuído de sofrer acidente na rua, porque ele não vai sair de casa. Até onde isso é importante para o sistema de saúde? É uma situação um pouco utópica, mas ao mesmo tempo é algo que a gente tem que pensar, né? E dentro dessa perspectiva, eu acredito muito nisso e observando nas pesquisas, se você tiver pelo menos um grau de igualdade de desfechos daquilo que você está tentando reproduzir, com basicamente um custo mais ou menos igual ou tiver ele menor, se você conseguir medir isso, eu acho que está mais claro a mudança que você tem que fazer dentro dessa estrutura, né, de ir até o hospital, de ir até o ambulatório, ou de produzir isso pela internet, como a gente conversou. Então, acho que passa por esse ponto. Mas eu vou pegar carona e vou fazer uma maldade com o Rui, porque, assim, a questão é apurar quanto custa de verdade, a gente até consegue. A questão é definir quem vai pagar ou quem vai deixar de pagar por isso. Então, só pegando para aproveitar, né? Carol. Não foi. Pior que não foi verdade, essa é uma pergunta. E só a gente for pensar em pesquisa, a gente falar o que é melhor ou não, tem que ser melhor em quê? Todos já apontam. Eu estou buscando melhor seguro para o paciente, a qualidade de vida, melhora no atendimento, ou a manutenção da mesma qualidade do atendimento, e isso precisa ser visto, varia se você está pensando o foco no paciente. O foco, às vezes, no cuidador, às vezes o que é melhor para o paciente pode sobrecarregar o cuidador, às vezes você pode onerar o sistema, então, olha, é melhor porque eu dou uma melhor assistência, recupero, reabilito ou cuido mais rápido, eu diminuo, eu ganho em tempo, que é o que o Yuri estava falando, mas de repente eu estou onerando um tema por isso. Então, essa pergunta do que é melhor, ela vai ter um tempo ainda para ser respondida, porque vão ser vários melhores, né, vamos dizer assim, são vários pontos para você não. Agora, eu posso falar especificamente da minha, que é a ventilação mecânica. Por exemplo, conversando com as operadoras, um grande problema, ou gargalo, assim, que eles têm hoje, eles não sabem se, por exemplo, o paciente está utilizando a ventilação mecânica. Então, se a gente pode pegar tanto a nossa experiência profissional, quanto a gente pode pegar na literatura, os pacientes com esclerose lateral amiotrófica ou neuromusculares, por exemplo, ninguém duvida da necessidade desses pacientes precisar da ventilação mecânica, mas de 0 a 70% pode aderir ao tratamento ou não, né? Então, assim, tem uma parte desses pacientes que, embora necessite da ventilação mecânica, eles utilizam. E a AMB, por exemplo, ela já tem 2 códigos, que é o CBH, a monitorização desses pacientes. Então, existe um código, isso é um código que ele é por performance, então você precisa, essa é uma sugestão, né? Não existe obrigatoriedade da operadora em pagar, mas já existe esse código pela AMB, monitor do paciente, onde você mostrar que existe adesão e o paciente está utilizando a tecnologia, ou até você pode pedir e ser remunerado por isso, tanto em sono quanto em esclerose lateral amiotrófica. Acho que isso é interessantíssimo, porque, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para fugir da armadilha do cuidado fragmentado, que é o que a gente tem no Brasil hoje. Aliás, no Brasil e no mundo inteiro. Então, não é se este paciente nele está sendo usado a ventilação mecânica, mas como que a gente vai fazer, já que, né, o Yuri usou tanto a palavra desfecho, como é que a gente vai colocar isso? Porque, na verdade, a gente, em média, consegue saber quanto a gente gastou de remédio, quanto a gente gastou de horas profissional, mas a gente não consegue
colocar um número por trás do que a gente está conseguindo fazer. Então, eu acho que a ideia, inclusive no assunto remuneração, eu acho que tanto para a Paula, agora eu já perdi o respeito total, tá? Tanto para a Paula quanto para o André, a gente tem que pensar em termos das empresas, porque como é que você vai fazer, entre aspas, um produto ou prestar um serviço, e como é que você vai colocar isto, não vou nem dizer no mercado, mas como é que você vai falar, isto é o que eu ofereço, e com o que eu ofereço, isto é o que eu acho que você pode receber. Então, por exemplo, em alguns sistemas, como o sistema inglês, a assistência domiciliar, ela tem a ver, inclusive, com questões sociais, não só de assistência se você está doente, mas se você precisa de ajuda para as atividades básicas, etc., você tem cuidadores que possam fazer isso, né? Então, a gente ainda tem aqui no Brasil aquele pequeno problema que a profissão do cuidador ainda tem problemas de regulamentação, é mais uma das coisas que tem problemas de regulamentação, mas eu queria ouvir, então, agora dos nossos empresários. É você, André, eu já tomei a frente 2 vezes. Tá bom. Ana, eu acho que é sempre difícil quando você introduz ideias novas, né? Mesmo que balizadas pela academia ou pelos estudos que a gente possa vir a ter. E a questão de remuneração por performance, por desfecho clínico, é um estudo ou é uma ideia que nós, dentro da empresa que trabalhamos, ela já não é de agora, ela já vem de uma certa vontade de sair desta perversidade que nós mesmos, dentro da assistência domiciliar, criamos, que são os famosos pacotes de áreas globais. Esses pacotes, ou essas diárias globais, ela fala assim, o paciente com ventilação mecânica custa X e você tem que dar o que for preciso para ele fazer, e é aquilo. Se você der 10 consultas ou 10 procedimentos de físio ou 2, tanto faz, eu vou te pagar a mesma coisa. Tá? Então, isso é uma prática hoje bastante comum. E nós falamos, bom, e o resultado, e o desfecho, e a questão de indicadores qualitativos assistenciais que não são, muitas vezes, balizados para que nós possamos modificar essa performance, de rehospitalizações, de tempo de tratamento nos processos pontuais para doenças, por exemplo, como pneumonia ou curativos. Tanto faz para alguém eu fazer curativo e demorar 90 dias ou fazer o mesmo curativo em 15 dias, né, que ele vai estar me remunerando da melhor forma. E tão estranho isso quando nós levamos para algumas operadoras. Eu não estou ouvindo o André, vocês estão? Eu também não. Está vendo? A tecnologia tem este tipo de problema às vezes. Melhor mas que aconteça no webinar do que na assistência. Eu acho que pegando isso que o André começou a falar, né, essa coisa da remuneração pelo desfecho, e vejo que também é uma coisa para a área da saúde lidar com os indicadores. Eu acho que é muito importante, realmente, como ele falou, quanto tempo eu vou levar minha remuneração para eu fechar uma úlcera, uma lesão, tantos dias, né? Então, o que eu sinto é que isso hoje está mais claro. Então, você consegue acompanhar com indicadores de satisfação do próprio cliente, quando você põe um NPS para ver o que ele está achando daquele atendimento. E aí, eu não posso deixar de falar que sou uma pessoa bem objetiva, que isso cada dia vai ser mais importante. Como eu estou tratando, qual a percepção do meu cliente, não só o cliente fonte pagadora, mas do meu cliente família e paciente, né? Então, eu acho que cada dia mais essa preocupação ela vai vir à tona, né? Desculpa, André, será que a tua internet já voltou? Eu aproveitei que só um gancho na sua fala. Não, perfeito, Paula. Eu acho que, sim, há um interesse crescente.
E isso não é só na assistência domiciliar, a gente trabalha em hospitais, é o grande desafio do setor em encontrar formas alternativas às tão criticadas maneiras de fee-for-service, ou dos pacotes que a gente está falando. Mas quando a gente vai levar ideias novas para fazer testes, há um pouco entendimento em relação a isso, ou não, não digo uma negação, mas uma dificuldade em fazer projetos, por exemplo, para que a gente pudesse estar desenvolvendo modalidades diferentes, utilizando mecanismos de assistência diferentes. Então, Paula, quando a gente está lá atrelado a um plano assistencial pré-determinado, numa determinada maneira de orçar, né, você fica imobilizado e sem levar em consideração os indicadores qualitativos assistenciais. É só quantidade, é quantidade das coisas que você está inventando, do que você está levando, dos insumos que vocês são obrigatórios. Ao ponto de absurdos em que, se você não fizer uma visita presencial do profissional médico, eles glosam a diária. Ou seja, se o médico de pacientes de longuíssima permanência tem a mesma tratativa nas várias operadoras para os pacientes que acabaram de entrar, na qual algumas vezes o controle e a intensidade dos cuidados, ela se altera ao longo da permanência. Então, pacientes que nós temos de longuíssima permanência, aí, com 2, 3 anos conosco, obrigatoriamente tem que receber a mesma carga assistencial e o médico vai lá e passa a visita e prescreve ou faz a sua evolução da mesma maneira. Aí chega a operadora, poxa, mas o relatório médico desse profissional é copia e cola do semana passada ou do mês passado. Então, isso, nós temos que mudar essa dinâmica, e eu acho que essas ferramentas, e com o auxílio da universidade, nós temos que provar que isto já é coisa do tempo dos Afonsinhos, nós temos que reformatar, e isto a questão da assistência domiciliar, baseada em ferramentas de telemonitoramento, por exemplo, como falaram da utilização correta dos equipamentos pelo tempo necessário, pela adesividade ao uso de oxigênio, por exemplo, que é tão caro, nós temos hoje condições, sim, de estar fazendo e propiciando, mostrando essas situações em que o desfecho é a ser perseguido, ele releva coisas que estão contratualmente acordadas a contratos que nós temos desde o início, há mais de 20 anos, e que ainda valem nas mesmas regras, sem levar em conta os progressos técnicos, a tecnicidade das pessoas, as experiências adquiridas e as ferramentas introduzidas de forma mais adequada. Então, eu já recebi aqui um aviso que está na hora de eu começar a encaminhar isto para o final. Eu até agora estava toreando um pouco as perguntas que a gente recebeu, os comentários que a gente recebeu dos assistentes, mas agora tem um comentário que é de A a Z, e eu acho que ele cabe perfeitamente para os nossos fisioterapeutas. Então, ele foi encaminhado pelo Dr. Flávio, e o comentário é o seguinte: o teleatendimento é importante para residentes de áreas remotas ou rurais, levando a terapia para todos os cantos. Mas existe a limitação das técnicas a serem aplicadas, ou seja, o teleatendimento não substitui o atendimento presencial, mas garante pelo menos a orientação de um profissional qualificado para que um terceiro possa realizar o necessário. Então, eu queria saber se alguém quer comentar isto aqui, e já vou pedir para vocês fazerem a gentileza de prepararem o seu comentário final, antes do meu. Muito bem. Eu acredito que esse gasto que a gente tem, entre aspas, né, essa diferenciação desse custo que você vai ter de um tipo de terapia que você não consegue fazer e que você não vai substituir, ele pode ser otimizado se você substituir, sim, o que for necessário substituir. Então, não são todas as práticas do fisioterapeuta, por exemplo, não são todas as técnicas do fisioterapeuta que podem ser dadas e substituídas pela telemedicina, né, pela telesaúde. Mas eu gosto sempre de contar isso, porque antes de ser um estudioso da telemedicina, antes de entrar nesse âmbito, eu passei pela Santa Casa de São Paulo e Santa Casa de Diadema. Se a gente for pensar não só na distância
geográfica das pessoas, mas nas filas de espera que a gente tem, né, para esses pacientes. Então, filas de espera enormes. E, como eu disse lá no início do meu discurso, percentualmente, as dores crônicas musculoesqueléticas são ainda as principais causas desses atendimentos ambulatoriais, consequentemente das filas de espera. A partir do momento que eu consigo entregar, hoje é possível, um tratamento para dores crônicas musculoesqueléticas, eu deixo de ter gasto com um monte de gente que está dentro da minha clínica, e inclusive aqueles gastos de cidades do interior, por exemplo, de transporte para grandes centros, que são muito altos, para poder otimizar a minha entrega por teleatendimento, e aí eu pego esse custo que eu teria de deslocamento, esse custo estrutural, e eu vou investir isso em uma outra proposta, em tratamento de pós-cirúrgico, se bem que já existe muito tratamento pós-cirúrgico através da telesaúde também. Mas o que eu quero dizer é que quando você... Perfeito, Flávio. Quando você substitui o que você deve substituir, aquilo que não tem capacidade de substituir também se otimiza. Porque você gasta mais, financeiramente falando, e em termos de energia com aquilo, em termos de foco que está fazendo, de uma maneira muito mais assertiva. Então, acho que é um ótimo ponto da telemedicina e da telesaúde. Eu concordo totalmente com o Yuri. Eu acho que é você tirar aquilo que dá para você tirar e você tentar otimizar aquilo que você não consegue. Então, dentro da minha área, que seria a ventilação mecânica, você, por exemplo, tem coisas que você fazer remotamente. Mas se você tiver a condição, você orientar a pessoa para fazer algumas coisas adequadamente. Então, eu te comento o que eu fiz segunda-feira. Eu sou clínico, né, eu sou fisioterapeuta. Então, na segunda-feira, por exemplo, a gente estava com um paciente que estava com falta de ar, tinha um profissional na casa, mas ele estava com dificuldade, e aí a gente resgatou remotamente como estava o comportamento, isso em tempo real, como estava o funcionamento do equipamento, e ao mesmo tempo, a gente, por videochamada, a gente foi percebendo como estava o paciente e a ventilação mecânica. E a gente, junto com o fisioterapeuta, a gente conseguiu manejar alguns parâmetros e o paciente acabou evoluindo mais confortável, né? Então, acho que são coisas que você pode, como o próprio Yuri comentou, você consegue otimizar e aí tendo uma segurança melhor, porque você estava com contato visual, claro, tinha um profissional na casa, você tinha acesso aos dados, e como todos estão comentando, acho que o mais importante é você interpretar o que está acontecendo não é só o dado em si, mas é interpretar corretamente aquilo que está acontecendo, né? Então, acho que isso é muito, e eu sempre falava isso para os meus alunos, quando eu estava na universidade, que eles falavam assim, olha, o paciente está com falta de ar, professor, você não quer dar uma olhada no paciente porque ele está meio estranho? Eu falo, olha, a minha mãe, que é advogada, ela pode falar que o paciente está estranho, a gente não, a gente tem que falar que, olha, quais são os sinais que esse paciente está apresentando para você, que você está identificando a falta de ar, né? Então, eu acho que se você consegue ter acesso a isso, você consegue otimizar muito o atendimento, como o Yuri também comentou. Paulo, André? Veja só, a questão hoje do encerramento, a questão hoje que nós estamos analisando das ferramentas de teleorientação, telesaúde, elas são vitais, tanto no sistema público quanto privado. Nós vimos aí em diversas conferências, webinars agora, experiências muito produtivas em relação ao uso dessa tecnologia no sistema público de saúde, unindo este país tão grande, com diferenças sociais e de necessidades tão díspares, para que a gente possa obter efetivamente os melhores resultados. Eu acho que nós estamos vivendo, professor, um início de um grande processo que vai ser muito exitoso nas suas discussões, né? Por isso que eu sempre estou conclamando para que
o Enconsad abrace essa causa, as universidades possam entrar nessa discussão, as empresas que atuam nesse segmento possam colaborar com a sua experiência e o setor público também, trocando informações, né? E que muita coisa ainda vai vir para que a gente tenha sempre como mente o melhor tratamento, o melhor desfecho para os pacientes que nós atendemos, seja no consultório, seja em home care, nas instituições de transição e nos hospitais. Então, os programas hoje de qualidade de vida, que são tão necessários para que nessa permanência maior aqui nessa existência terrena, que a gente vá prolongar aí a nossa vida mais tempo, a gente tenha qualidade para que chegue lá na frente com melhores qualidades. Não tenho dúvida que essa vai ser uma ferramenta fundamental para dar orientação, fazer os segmentos, ajudar nos cuidados de vida diária, né? E fazer com que a gente diminua a complexidade, agora falando, da assistência domiciliar, numa intensificada uso de mão de obra na residência e que a gente otimize e melhore a performance de todos esses recursos envolvidos para todas as áreas abrangentes da ciência, né? Para que a gente tenha sempre uma trajetória exitosa na trajetória do paciente. Fala. O que eu vejo, como a André lembrou bem aí, o que está sendo usado pelo SUS, pelo sistema público, né? Hoje a gente consegue juntar até a inteligência artificial para essa parte, onde você tem aí um robô que você conversando, ele consegue perceber se você está com uma dispneia e que você precisa se dirigir a uma unidade de saúde. Então, eu acho que aqui, realmente, as conquistas, né, que nós estamos tendo nessa época de pandemia, a gente não vai poder não ver. A gente sabe muito bem que a telemedicina está liberada no momento de pandemia, né? Mas como é que vai ser quando isso tudo acabar, né? Voltar ao normal, a vacina chegar, todo mundo sair sem máscara? E aí? A gente vai esquecer desse momento e pode simplesmente não pode? Não, acho que é mais do que nunca o momento da gente entender por que das leis, né? Por que da assinatura eletrônica, por que, como a Ana colocou bem, essa coisa da segurança do paciente, o que a gente vai dar, onde que tem uma assinatura eletrônica para isso tudo. Por quê? Porque a gente está buscando aí, sim, o objetivo principal, que é de dar um bom atendimento para aquele paciente, principalmente com segurança. Então, acho que a gente tem muito a ganhar com isso, e como o Rui colocou também, essa coisa da fonte pagadora, saber que o paciente realmente está usando aquele equipamento ou não naquele momento, né? Então, eu acho que ainda vem muita coisa boa aí para ajudar a gente em termos de atendimento. E, ao mesmo tempo, vindo sem complicar. Eu acredito que a forma mais simples ela sempre deve ser vista e procurada. Então, eu acho que vão ter coisas ainda muito boas para vir e não tão complexas. Eu ia dizer que eu queria agradecer muito ao Enconsad e a vocês pela oportunidade de aprendizado que eu tive nessa tarde. Realmente, eu consegui aprender uma série de coisas que eu não sabia e ter uma série de visões que fazem diferença, pelo menos para o meu jeito de olhar para esse assunto. Um deles, já que a gente acabou falando pouco da epidemia de Covid, eu acho que a gente tem que pensar, aliás, o que é um alívio, a gente tem que pensar que as pessoas não podem... Pois é, por isso. Acho que as pessoas não podem ficar afastadas para sempre do convívio dos outros por causa do Covid. Quer dizer, doente de doença, portador de condição crônica, não pode deixar de ser seguido, apesar do Covid, porque senão ele vai piorar. E aí eu ouvi de vocês algumas coisas que me deixaram ainda mais contente, porque foi em cima de um tom otimista. Então, um de vocês falou que tinha vários melhores, e aí eu fiquei muito feliz de ouvir que havia vários melhores e não que havia vários piores.
porque tem gente que se lamenta tanto que o negócio acaba sendo vários piores. Então, que bom que há vários melhores. A outra coisa que eu acho que é importante é perceber que nós estamos, assim, num processo de mudança. Nós estamos num processo de mudança da sociedade por conta do Covid. Nós estamos num processo de mudança da concepção do cuidado, se Deus quiser, da desfragmentação do cuidado e da assistência, e cada vez mais do entendimento pela pessoa sob cuidados do que está acontecendo com ela. E cada vez mais entender que todo o cuidado é um processo. Quer dizer, ele não termina em nenhum momento, nem quando você está saudável, porque se ele terminar quando você está saudável, você logo mais deixará de estar saudável. Então, eu acho que esse é mais um dos legados positivos, né, porque negativos também tem, mas um dos legados positivos que esta pandemia pode nos trazer. Eu queria aproveitar, eu lembrei durante a nossa discussão, tem um filme, o último filme que eu vi antes de fecharem os cinemas, é um filme do inglês chamado Ken Loach. Em inglês ele chama Sorry We Missed You, em português é Você Não Estava Aqui. Esse filme é muito pesado, ele é um murro no baço, para não falar outra coisa. Mas ele trata de um profissional que perdeu o emprego e é convencido a se tornar um autônomo, ou seja, dirigir carro de aplicativo para fazer entregas. E a cônjuge dele é uma cuidadora de idosos. E que, desculpem, como cuidadora de idosos, ela tem uma dedicação fabulosa, que é talvez reconhecida pela paciente, mas não necessariamente pelo seu empregador, pela família, pelo sistema de saúde, etc. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre no coletivo, mas a gente não pode deixar de pensar que dentro de cada coletivo tem uma série de pessoas que estão prestando cuidados para uma série de pessoas que estão recebendo esses cuidados. Então, eu queria mais uma vez agradecer muito, eu aprendi bastante essa tarde, eu tenho certeza que as pessoas que assistiram essa sessão também aprenderam, e Cláudia, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Cristina, obrigada por ter colocado esse assunto tão contemporâneo em pauta. Pois é, gente, hoje a gente falou da atenção domiciliar, né, a telemedicina, a otimização, mas que foi bacana a gente escutar, a gente escutou sobre a comunicação, a gente escutou sobre a saúde, a gente ouviu sobre o desfecho positivo para o nosso paciente, né? Então isso é muito importante. E fica aqui sim a mensagem, e essa é a missão do ENCONSAD, levar conhecimento, mostrar para vocês temas importantes, discutir, debater, até a gente chegar e poder se abraçar no congresso do ano que vem. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês que ficaram presentes conosco, né? Logo no final, vocês vão ver um código de barras, né, para que vocês possam fazer... responder algumas perguntas de pesquisa, que é importante, até para que a gente possa conhecer um pouco mais de vocês e cada vez mais trazer temas que são pertinentes a todo o público que nos assiste. Muito obrigada, e dia 20, às 17 horas, nós estaremos com mais uma webinar. Muito obrigada, gente.